Bom dia a todos. Bom dia. Nós viemos aqui hoje para é um culto de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que tem feito e essa oportunidade de ter essa igreja aqui. Muito obrigado por todos aqueles que ajudaram. Nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí, tudo bom? Para vocês verem, tem algumas coisas que nós vamos falar para começar. Somos uma igreja ainda pequena, em formação. Então nós estamos aprendendo com as coisas. E isso, se ele quiser me sentar mais para frente, pode vir, porque exatamente na parte de baixo aparece a tradução, tá bom? Ainda é de novo em testes. E como nós falamos, estamos começando, então não espere que nós vamos ter um grande louvor, não espere com todas as músicas, com todas as coisas aqui. Estamos começando. Mas nós fizemos algo especial para cantar como se fosse um karaokê, porque a gente quer que todo mundo participe. Então nós vamos colocar e fazer com que todo mundo possa participar. Tá bom? Na hora da escritura, como o objetivo é ser bilíngue, nós vamos ter a Bíblia em português e em inglês, de um lado e de outro. Assim todo mundo pode participar. Tá bom? E como eu falei, primeiro, é um culto de ação de graças, é de agradecimento. E todo o foco hoje é nisso, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito até o começo dessa igreja hoje. Tá bom? E é isso que nós vamos focar durante todo esse culto e essa reunião que nós vamos ter. Ok? Então, entendido isso, a Bíblia pediu para avisar o seguinte: a salinha das crianças vai ser ali do lado, mas elas vão começar aqui conosco, e assim que for o horário, porque elas vão participar também do louvor aqui, tá? E assim que for a hora, a Valentina e a Samara e a Letícia vão pegar e vão para a salinha ali do lado. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Para começar o culto, nós vamos cantar. Começar cantando. E lembrar que, para isso aqui tudo, é por causa de Deus e para Ele. Então nós vamos dizer que só Ele é digno de receber o louvor e a glória. Tudo isso que Ele fez, Ele que preparou, Ele que colocou no coração de algumas pessoas há 3 anos atrás de começar um estudo bíblico. E foi aumentando e aquilo foi crescendo e agora até aumentou o desejo no coração das pessoas de ter essa igreja, do pastor de vir para cá e de nós começarmos essa igreja hoje aqui. Então a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, e para Ele que nós vamos pedir a força e o poder, porque tudo vem dele. Tá bom? Essa primeira música quer dizer isso. Chamar a Letícia a vir aqui para ajudar. E a Valentina, isso, vai começar a música para nós. Então vai ser como se fosse um karaokê. Bom dia. Bom dia. Vamos nos colocar em pé. Só um segundo, estamos colocando a letra para vocês cantarem também. Não veio aqui? Não. Ontem deu certo, gente. Ontem deu tudo certo. Agora vamos. É a primeira vez. Único é divino. Podem se sentar. Pode sentar. Isso.
Se alguém perguntar por que essa troca de microfone, é porque só esse microfone aqui que está traduzindo. Foi. Isso. Vamos para a próxima, por favor? Isso. Agora vamos lá. Nós vamos ler um texto da Bíblia para a gente prosseguir no culto. Esse texto é uma passagem, para quem está estudando no nosso grupo de estudo, nós estamos lendo Marcos. E essa parte da Bíblia é Jesus enviando os discípulos. E ele passa nos 3 evangelhos que contam a história. Quando a gente fala que passa nos 3, o que quer dizer? É muito importante. Os 3 contam a mesma história. E eu quero ler esse texto aqui hoje. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, fiquem ali até saírem daquele lugar. Olha só, essa história é muito significante para nós. Nós temos uma família, um pastor, que obedeceu isso. Ele veio, não saiu de 2 em 2, saiu uma família só e veio encontrar outra família aqui. Mas eles vieram com, não é sem tudo, vieram com uma mala só, sem dinheiro. Trouxe 2 cuecas? Um pouco mais. Então tá bom. Trouxe 2 cuecas, um pouco mais. Ali Jesus não fala em quantas cuecas podiam trazer, mas não traz dinheiro. Não traz. Por quê? Porque o povo daquele lugar vai te ajudar e vai te sustentar. É a confiança total. Jesus colocou a prova na confiança total. Você tem que confiar nele e que as pessoas que vão lá vão te ajudar. Pelo menos a parte da minha casa eu acho que ele gostou. Ficou 5 semanas lá. Depois foi para outros. E agora outros vão ajudando. O Lirico, a turma está ajudando. O Pedro está ajudando. O Milton está ajudando. Então são todos amigos. E assim que vai fazer. Uns ajudam de um jeito, outros ajudam de outro, outros ajudam participando da igreja. E é isso que eles esperam. Então todos nós aqui estamos participando para que isso aconteça. Cumprindo essa ordem de Jesus de uma maneira ou de outra. Uns podem até ser chamados um pouco de loucos, porque deixam tudo para trás e vão num lugar sem dinheiro, com uma mala e com pouca coisa. Outros têm que pegar, receber, ajudar a fazer e ajudar a criar aquele lugar. É um trabalho em comum, não é de uma pessoa só, não é só do louco que veio. E ainda bem que ele veio, mas de todo mundo que vai fazer e participar com a sua ajuda. Tá bom? Então é isso que eu queria colocar para introduzir hoje, e que Deus proporcionou tudo isso, colocou no coração de cada um para fazer a sua parte, para estar aqui hoje e fazer esse tempo que Ele colocou para nós. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração então para a gente lembrar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor deu essa ordem para nós. Muito obrigado porque o Senhor colocou no coração de até alguns chamados de loucos para virem, outros para terem no coração de formar essa igreja, e outros terem no coração de estar aqui participando e ajudando da forma que podem e que querem. Senhor Deus, que toda a glória seja dada a Ti, e que essa igreja seja sempre consagrada ao Senhor, porque foi o Senhor que colocou no coração, o Senhor que está brotando essa igreja, e o Senhor que está fazendo ela crescer. Quantas portas foram abertas? Quantas vezes o Senhor colocou no coração das pessoas para ajudar? Muito obrigado, porque o Senhor está à frente, o Senhor nos guia, o Senhor nos leva. Nós temos que te agradecer muito, e tudo que isso tem sido feito tem sido das tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, durante esse culto, continua nos guiando, continua nos mostrando o teu caminho e abrindo o nosso coração para louvar e aprender a tua palavra. É isso que eu venho lhe pedir agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
E agora nós vamos cantar. Nosso momento de louvor, todo mundo, e de novo, da mesma maneira. Karaokê, aprendendo, porque o objetivo é a gente aprender e todo mundo cantar junto. Tá bom? Mas nós estamos alegres. Né, Letícia? Então vamos lá. Vamos nos colocar em pé novamente. E agora é hora de a gente cantar uma música bem festiva. Ela diz que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, a gente costuma cantar essa música com as crianças conosco. E se as crianças quiserem vir aqui à frente com a tia vai ajudar vocês a cantar. E como nós estamos muito alegres, nós vamos cantar com alegria. Só se elas quiserem. Vem bem. Muito bem. Ó, bem corajoso. Muito bem. Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Amém. Obrigada, viu, bem? Muito obrigada. Amém. Corajoso. Esse próximo cântico é um cântico bastante conhecido. Ele diz que Ele é exaltado, o Senhor é exaltado nas nossas vidas. Que a partir de hoje, neste local, através de nós, Igreja Cristã Evangélica de Charlotte, o Senhor seja exaltado também.
ele diz, te agradeço. E o começo da música é assim, por tudo que tens feito, por tudo o que vais fazer. Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem feito grandes coisas e nós, como diz uma amiga minha, a gente pode ver Deus de pertinho. Então, este local é um presente do Senhor para as nossas vidas, para podermos cultuar ao Senhor juntos como comunidade brasileira. E nós estamos muito gratos por isso. Então, por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, nós agradecemos ao Senhor. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
nosso muito obrigado ainda seria pouco, Senhor, para dizer o quanto nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela salvação do Senhor em nós, pelo amor de Jesus naquela cruz em favor da nossa vida eterna. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Te louvo, Senhor, porque nós podemos juntos ouvir a Tua voz. E Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração e conheça os nossos corações. É assim que nós oramos, agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Pastor pode vir. As crianças podem ir com a Valentina e a Samara e a Letícia. Muito bem, bom dia. Nós costumamos sempre ter um cumprimento na igreja cristã, que é a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, quando eu falar assim, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não está acostumado, não se assuste. Não é nenhum enigma. É só uma maneira da gente declarar que a gente quer que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Tá bom? Eu quero primeiramente agradecer a todos que separaram o tempo para estar conosco nesta manhã. É muito especial para nós, para a Igreja Cristã Evangélica de Charlotte. Nós tínhamos preparado um boletim para entregar na mão de vocês, mas o Márcio trouxe o café e esqueceu o boletim. Não sei, acho que há muito interesse mais particularizado no café. Mas nós temos ele virtual. Eu vou pedir para a Mirna fazer uma coisa que o pastor não gosta, é mexer no celular na hora do culto. Eu vou deixar ela mexer no seu celular. Eu acho que está no nosso grupo. E aí, se você quiser passar para aos conhecidos que não estão no grupo da igreja, que estão aqui, por favor, tá bom? Depois, aqueles que a gente não tem um contato, você não conseguiu o boletim, por favor, depois do tudo, só pede e a gente passa para você. O boletim que você era para receber vai dar um pouquinho da história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. O que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil? Então, no boletim eu escrevi resumidamente. Hoje eu quero apresentar para você que a nossa igreja, esse ano, em agosto de 2024, completa 103 anos de existência. 123. O que eu falei? 103. É só porque você estava esperto. 123 anos de existência. Nossa igreja começou em 1901, no Brasil, com o trabalho de um jovem que foi para um país, um canadense, trabalhar nas linhas férreas lá em Minas Gerais, e lá ele falou de Jesus para um britânico, e esses dois entenderam que deveriam entregar a sua vida ao Senhor. E então Reginaldo Jung, que é o canadense, foi para São Paulo, e lá em São Paulo, com um grupo de pessoas, assim como a gente aqui, ele começou a primeira igreja cristã, que se chama Igreja Cristã Paulistana. Então, se você for em São Paulo, no centro de São Paulo, ponha no seu Google Maps Igreja Cristã Paulistana, e você pode conhecer o templo que está lá desde 1901, o grupo se reuniu. Essa é a nossa história. E daí por diante a igreja cresceu, ela se expandiu, ela chegou muito forte em Goiás, por meio vou chamar de gringo convertido, Frederick Glass, que é o britânico que aceitou Jesus com Jung. O que ele fez? Ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar o evangelho em outros lugares, e ele se tornou um colportor. Sabe o que é isso? Colportor, essa palavra bonita, era alguém que vendia a Bíblia de casa em casa. Então ele se juntou à sociedade bíblica e começou a vender Bíblia de casa em casa. Ele tinha um jumentinho, depois ele teve outros jumentinhos, e ele juntava as Bíblias ali, e ele saía de cidade em cidade. Foi onde ele chegou até fora do país, visitando tribos indígenas, levando a palavra de Deus. Assim é a história da Igreja Cristã Evangélica, que hoje chega em Charlotte, depois de 103 anos, é a primeira igreja
em solo americano. Nós temos igrejas em outros países, mas é a primeira igreja em solo americano. Tá bom? Então, para você conhecer um pouquinho, lá no boletim tem o site da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Você pode entrar e conhecer outras coisas que a Igreja Cristã Evangélica faz para a glória de Deus. Uma coisa que você precisa saber, que está aqui, esta igreja aqui, como a grande maioria da Igreja Cristã Evangélica no Brasil e em outros lugares, temos como referência as Escrituras Sagradas. Então, no nosso culto, você não vai ouvir palavras de autoestímulo no sentido de ideias mirabolantes ou coisas que algumas igrejas hoje, infelizmente, têm feito, né? Nós vamos sempre ter um texto bíblico e nesse texto bíblico haverá uma mensagem. E dali nós vamos tirar verdades espirituais para nós. E hoje, para começar, nós vamos falar sobre Efésios. Né? Efésios, de vez em quando, foi uma palavra feia ali em inglês, tá? Foi agora Efésios, certo? Ok. Então, Efésios, eu vou sempre tentar falar pausado para ele não pôr em inglês uma palavra muito feia ali. Mas se a palavra feia em inglês aparecer, você entenda que não é esta, é Efésios, ok? E nós vamos começar hoje, então, falando de Efésios. E aqui nessa igreja nós sempre teremos uma pregação expositiva da palavra e contínua. Então hoje nós vamos ver Efésios capítulo 1, do 1 até o 14. Se domingo que vem você quiser voltar, é um prazer que você volte. Você vai ver que o pastor vai pregar de Efésios 1:15 até um outro pedaço. E assim sucessivamente, até nós terminarmos toda a carta de Efésios. E então nós vamos entender de Deus, de colocar uma outra carta, um livro, para a gente novamente ouvir a mensagem. Nós entendemos que assim o crente consegue entender toda a mensagem que Deus quer dizer naquele livro. Ao invés da gente, de repente, pregar hoje em Efésios, amanhã em Gênesis, outro dia em Apocalipse, depois vai para Mateus, e as pessoas ficam sem saber toda a história que Deus quer falar com você. Tá bom? Então, se você tiver desejo no coração de voltar, fique à vontade, venha. Domingo que vem, 9 horas da manhã, estamos programados para estar aqui com boletim e café. Não só um dos dois. Hoje nós vamos ler esse texto, então, vai estar para vocês acompanharem, tanto em inglês e em português. Mas antes de ler o texto, eu queria que você entendesse que Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma igreja que o apóstolo Paulo começou. Ele esteve ali, a história desta igreja está em Atos capítulo 19. Se você quiser conhecer depois, você pode ler como ele chegou ali, como ele pregou. Era uma cidade muito boa, era uma cidade assim, grande, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo na época, o templo da deusa Diana. Era uma cidade muito concorrida, as pessoas iam para lá para negociar, porque ela tinha um porto muito grande, e os mercadores então ficavam por ali fazendo os seus negócios. Então, isso é a cidade de Éfeso, onde Paulo chegou, pregou o evangelho, construiu ali uma igreja, e depois de 10 anos, ele resolveu escrever uma carta. Ele tinha ido embora, agora ele já estava preso em Roma, nessa carta que ele escreve, e ele vai escrever uma carta para a igreja. O que será que Paulo tem a dizer para esses irmãos depois de 10 anos? Paulo escreve uma das cartas mais completas do Novo Testamento. E ele começa no capítulo 1 dizendo para este povo lembrar que Deus tem um presente para nós. E é isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã. Deus tem um presente para todos nós. E eu te convido a ler o texto para a gente aprender junto qual é o presente que Deus tem para nós. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor deixou. Nós reconhecemos que a tua palavra é verdade e reconhecemos que toda a verdade procede do Senhor. Oro pelo meu coração, pelo coração daqueles que estão aqui nesta manhã, pelo coração daqueles que estão assistindo de maneira remota, por aqueles que ainda um dia ouvirão essa mensagem, para que essa palavra crie em nós, ó Deus, mudança, transformação, para sermos segundo a vontade do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Quero salientar algumas curiosidades desse texto que eu li aqui rapidamente, porque o texto é comprido. Mas o texto faz alusão 15 vezes nesses 14 versículos sobre Jesus Cristo. Ou falando da palavra ou o nome dele, Jesus, ou o nome composto, Jesus Cristo, ou a preposição nele, ou um outro substantivo que Paulo usa em outro momento, dizendo o amado. Então nós temos nesse trecho 15 vezes a referência sobre Jesus. Nesse texto nós também temos 14 vezes uma alusão ao Deus Pai. Então, será que está acabando aqui? Eu acho que está. Vamos trocar aqui. Vamos trocar. É esse? É esse. Mudança no time. Mudança no time. Foi? Foi. Ok. O texto então faz alusão 14 vezes a Deus Pai, usando a palavra Deus, ou usando o composto Deus Pai, ou as preposições nele e dele, e também o sujeito ele. Então, nesse pedaço, nós temos 15 vezes Jesus, 14 vezes Deus Pai, e nós temos duas referências nos últimos versos, 13 e 14, ao Espírito Santo. Por que eu notei esses números para você? Eu sou matemático? Não, nem gosto muito de números. Mas é para você entender a importância desse pedacinho de texto, ao que Deus quer que a gente entenda sobre Ele. Então, quando a gente vai entender sobre o presente que está aqui nesse versículo, nós precisamos conhecer primeiro quem é que está dando o presente. Da onde vem o presente? Por que é importante conhecer quem nos dá o presente? Porque o presente, muitas vezes, irmãos, fala muito mais em relação àquele que dá do que em relação àquele que recebe. O presente traz uma ênfase daquele que dá o presente. Por falar em presente, eu ganhei um presente. Deixa eu pegar aqui que parece que eu tenho que abrir para vocês conhecerem. Espera aí. O pastor chegou, igreja começando, ganhou um presente. Ok? Preciso falar aqui com o microfone, senão o pessoal vai ficar boiando, né? O que será que eu ganhei aqui de presente? Vamos ver. Olha, é uma camisa, eu acho. Uma roupa.
Gostaram ou não? Combina? Posso vir no domingo que vem com ela? Mas vai ter que dançar. Eu não sei quem me deu. Mas assim, no 1, eu vou contar 1, 2, 3. Vocês que conhecem e acham que quem me deu essa camisa, podem falar o nome dessa pessoa, tá bom? 1, 2, 3. Mirna! Obrigado, Mirna. De nada. Por que vocês acharam que foi a Mirna que deu? Quem conhece ela? Resume a vida dela. Esse presente tem muito mais a ver com a Mirna do que eu. Não tem? Não, porque a Zumba foi uma das salvações da Bíblia. Então a Mirna me deu uma camiseta. E ela, sendo mostrada aqui para vocês, poxa, já identificou. Esse presente veio dela. Por que vocês identificaram? A maioria aqui que identificou porque conhece ela. Sabe da história dela, sabe da ligação, sabe que ela é professora de Zumba. Sabe que toda a vida dela tem alguma coisa mexendo com Zumba. Conhecer ela fez vocês se identificarem no presente. Ok? A mesma maneira é o presente que nós temos aqui em Efésios. Se você não conhecer quem deu o presente, você não vai entender o presente. Então a primeira coisa que Deus quer aqui nesse texto é que você saiba quem é Ele. E é por isso que aqui está representado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós cristãos chamamos na teologia de trindade, que muita gente fica louco para descobrir o que é isso, como que é um Deus que existe em três, e três que são um. Como que é esse mistério de um Deus que se revela em três pessoas? É muito difícil explicar isso e a gente não vai ter uma aula teológica aqui, mas eu queria deixar um exemplo para você sobre o que é um Deus, para você, uma figura. Por exemplo, se eu for falar para você, vai lá no supermercado e compra um ovo para mim. O que você vai trazer? Um ovo. O ovo é composto do quê? Casca, clara e uma gema. Ok? Você vai lá no supermercado e fala para o cara, eu quero só a gema hoje. Vou deixar a casca e a clara aqui. Vou levar a gema. Ou você pode dizer assim, não, o importante do ovo é só a gema e a clara, porque a casca a gente não come. Né? Pelo menos não come na maioria. Eu lembro quando criança trabalhei na lanchonete e fazia batida de caracu com ovo para as pessoas que iam lá tomar. E aí eu jogava aquele ovo inteiro assim, batia a casca. Alguém já tomou isso? Então todos vivos, ninguém tomou, tá vendo? Quem tomou, acho que não está aqui. Brincadeira, tomou ovo, botei lá. Gemada, né? Do colocava. O que é mais importante? Não tem mais importante. Todos têm o seu papel. A mesma coisa Deus está se revelando aqui para você. Cada um tem o seu papel. O Deus Pai, Criador de todas as coisas. O Deus Espírito que mantém hoje e fala sobre todas as coisas. E Jesus, que executou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é a palavra, e sem a palavra nada foi feito. Tudo que foi feito por intermédio dele, diz as Escrituras. Então a primeira coisa que você precisa saber, quem é Deus? O Deus que está querendo te dar um presente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz todas as coisas. Ele pensa em todas as coisas. Ele não pode ser pego de surpresa, porque Ele calcula de maneira correta todas as coisas. Quando você lê Gênesis e vê como que Ele criou tudo, você percebe isso. A Bíblia diz para nós que Deus é todo-poderoso, ou seja, não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz para nós que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. E a Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Esse é o Deus que quer te dar um presente hoje. O texto fala sobre isso. Agora, qual é o presente? Se você fosse ganhar um presente hoje, o que você gostaria de ganhar? Na sua vida pessoal. Pastor mais colega, segundo Márcio. O que você gostaria de ganhar hoje? Já pensou? Muitas coisas. Pode pensar em coisas materiais. Mas o nosso presente
segundo o texto, é o próprio Deus. Deus não dá nada menor do que Ele mesmo. Ele não dá nada mais insignificante. Veja, as outras coisas não são insignificantes totalmente, mas diante de Deus, diante do grande presente de Deus, parece que todas as outras coisas se tornam um pouco menos significantes. Então, o nosso Deus nos dá de presente Jesus Cristo. E Ele revela isso na sua palavra lá em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra de Deus diz que Jesus é um presente para os povos. Jesus é algo que as pessoas precisam receber. E o que esse presente vai trazer para mim e para a sua vida? A primeira coisa está no versículo 5. Ele diz assim, que todos que receberem Jesus, no versículo 5, são agora adotados como filhos de Deus. Interessante isso. Porque a grande maioria das pessoas entendem que o mundo é feito de filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. Hoje está pior até porque as pessoas dizem que até os pets são filhos de Deus. Há essa ideia. Mas veja, há uma diferença em ser criatura e em ser filho. Houve um grande problema. Aquele quadro que está ali na parede fala um pouco sobre isso. Você já viu aquele quadro também? Um quadro bonito? Eu tenho um dele tamanho menor. Fala sobre a criação. É a mão de Deus e de Adão. E esse quadro representa uma coisa interessante. Os dois estão separados. E a Bíblia diz sobre isso. Deus criou o homem, mas houve uma separação. Se você ler Isaías 59:2, vai dizer assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve uma ruptura no laço dos filhos de Deus. E eles se distanciaram de Deus. E porque se distanciaram de Deus, eles se tornaram criaturas de Deus e não mais filhos de Deus. E é necessário ter um caminho de volta. E esse caminho de volta foi proposto pelo próprio Deus. Como é que eu vou trazer os meus filhos de volta? Como é que eu vou fazer com que eles não sejam mais pessoas distantes, mas se tornem de novo os meus filhos? Então a palavra diz aqui que em Jesus nós somos adotados. Você pode ver no próprio livro, na própria carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 4, que ele diz assim: letras pequenas aqui, só um minutinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossa transgressão, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, o presente de Deus, que é rico em misericórdia, fez com que a gente que estava morto agora esteja vivo de novo, mas por causa de Jesus. Adotados como filhos de Deus, o próprio Jesus falou para nós lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém volta ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Primeiro presente de Deus na pessoa de Jesus, Ele quer nos tornar novamente filhos dele. Segundo presente que nós vemos na pessoa de Jesus, fomos redimidos pelo seu sangue. O texto no versículo 7 do capítulo 1 que lemos vai dizer assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. A palavra de Deus ensina que o homem está distante por causa do pecado e que, na verdade, o ser humano é um escravo do pecado e, portanto, não consegue se aproximar de Deus porque precisa viver a sua vida no pecado. É a natureza. Paulo, falando no capítulo 6 em Romanos, ele vai falar sobre essa verdade. Ele diz assim: antes os nossos corpos estavam mortos no pecado, mas agora, por causa de Jesus, nós revivemos. E nós não temos mais necessidade de vivenciar o pecado. Algumas vezes a gente vê algumas barbáries na televisão e a gente fala: meu Deus, como
pessoa é capaz de fazer isso? Como é que um cidadão é capaz de agir dessa maneira? Como é que alguém é capaz de uma atrocidade? Não é? Agora, esses são os pecadores. Eles estão aí, todo mundo olha e fala assim, é um pecado terrível. As pessoas vivem isso é terrível. Mas tem aqueles pecados pequenininhos, que às vezes a gente não nomeia mais como pecado. A gente já nomeia como isso faz parte da minha vida. Essa é a minha natureza. Lá no Brasil tem um ícone, né, que é a tal da Gabriela, né, que é do livro que se tornou novela. Eu nasci assim, vivi assim, e vou morrer assim. Gabriela, né? Gabriela Cravo Caramelo. Gabriela, obrigado, essa mesmo. Às vezes o pecado é para nós uma coisa que nós dizemos natureza. Eu sou assim, vivo assim e vou morrer assim. Então para nós já não é mais pecado, faz parte da família. Mas Deus continua dizendo para nós que o homem é pecador e ele precisa da graça dele. E aonde está a graça de Deus? Em Jesus. Algumas pessoas não se dão muito bem com esse presente de Deus, porque parece que é muita intromissão na nossa vida. Deus dizer para nós o que é pecado. Mas é assim que Deus age, porque Ele é Deus, Ele que é o santo, Ele é o perfeito, e Ele sabe tudo aquilo que separa a gente dele. Como é que a gente pode voltar? Em Cristo Jesus, com seu sangue, fomos redimidos de todo pecado. O que eu preciso fazer? Nada. Eu só preciso crer. Jesus já fez tudo por mim. Terceiro e grande presente que está aqui nesse texto, Deus diz para nós que agora Ele quer fazer de nós herança. No versículo 11 e 12 Ele diz que nós somos herança dele. Há uma música muito antiga, que talvez a gente possa tentar cantar aqui na próxima vez, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Alguém lembra dessa música? Olha, duas pessoas. Olha, mas essa lembrança. Que legal. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Isso parece até um pouco orgulhoso e petulante, mas não é. É de quem conhece o presente. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele queria que nós fôssemos abençoados pela morte dele. Eu costumo dizer que as pessoas que não gostam do presente de Deus, dessa história de Jesus morrer na cruz por eles, são pessoas que não gostam nada de graça. Eu não posso receber as coisas de graça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus não pode me dar de graça. Ele precisa de mim alguma coisa. Então as pessoas acham que tem que ser boazinhas, tem que dar esmolas, fazer o bem e equilibrar a balança de Deus no céu. Eu sei que eu sou ruim em algumas áreas, mas em algumas áreas eu sou muito bom. Então a balança está equilibrando. E Deus está olhando lá do céu, dizendo, batendo na minha cabeça assim, belezinha, que bom que eu tenho aí na terra. Ele está equilibrando a balança. Ele é bom, mais bom do que ruim. E aí Deus vai dizer para nós que as nossas boas obras diante dele não valem nada. Sabe como é que eu costumo dizer essa frase? Se Jesus pudesse salvar os homens por outro meio e mandasse o seu filho na cruz, ele seria um tolo, no mínimo. Ele seria um tolo, no mínimo. Mas o presente está em Cristo. Não está em outro lugar. E qual é o presente? A sua e a minha redenção. Sermos adotados como filho. Então, resumindo, éramos inimigos de Deus. Em Cristo nos tornamos filhos. Éramos escravos do pecado. Em Cristo nos tornamos livres. Éramos condenados. Em Cristo nos tornamos herdeiros. Veja, o presente fala mais a respeito de quem dá do que de quem recebe. Por último, eu quero que você conheça a durabilidade do presente. Okay? A minha me deu uma camisa de Zumba.
Quanto tempo vai durar essa camisa? Quase a eternidade, porque eu não vou usar. Vou durar uma camisa lá e ela... Foi combinado, tá? Ninguém sabia, mas só nós, né? Ela vai voltar para mim e ele está vendendo. Tem até lá, que preço, tudo, viu? Vocês vão pagando, né? O que você ganhou na sua vida que mais durou? Já pensou nisso? Presente que você fala assim, puxa vida, que presente bom, durou muito esse presente. Uma faca do Márcio. Opa. Alguém está querendo Jabá. fazer um jabá. Mas por mais que esse presente dure, ele não vai durar por toda a eternidade. O presente de Deus, para mim e para você, a nossa nova vida em Cristo, vai durar pela eternidade. Como é que ele diz isso aqui, pastor? Versículo 13 e 14, quando fala da ação do Espírito de Deus, ele diz o seguinte: agora Deus enviou o Espírito e ele criou um vínculo eterno. Por isso, todos os que creem na mensagem maravilhosa de Deus, recebem o Evangelho em seus corações, creem e confessam em Cristo, eles são marcados com o Espírito Santo. O texto vai dizer aqui que o Espírito é o penhor da nossa herança. Lembra que Paulo está escrevendo para Éfeso, os Efésios, né? Em Éfeso havia um grande comércio, certo? As pessoas paravam os barcos ali, e ali havia um grande comércio. E aí, uma pessoa que tem muitas posses, o que ela fazia para comprar as coisas ali? Muitas vezes ela pegava um escravo dela, que era o cuidador da sua casa, e dava ao escravo o selo dele. Ok? Às vezes um anel, às vezes uma outra marca. E esse escravo, ele ia andando no mercado, e ele ia se interessando pelas coisas que o mestre, que o senhor dele mandou ele comprar. Olha, você vai lá e compra carne de boi. Então, você compra carne de porco, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo. E quando ele ia lá e ele queria alguma coisa, o que ele fazia? Ele falava, olha, esse aqui é meu, eu não vou levar agora. E ele colocava um selo do seu mestre, do seu senhor. É meu, não vou rodar ao mercado, deixa aí que eu venho buscar. Está pago, eu venho buscar. Saía, ia pegar outra coisa, colocava o selo, dizia, peraí, guarda, está pago, eu volto para buscar. Sabe o que Deus fez com a gente? Jesus na cruz disse uma frase, tetelestai, que quer dizer, tudo está pago. Quando ele disse, tudo está pago, aqueles que creem nisso, o Espírito Santo veio e marcou. E quando você anda com Deus, você é uma pessoa marcada. Sabe por quê? Porque um dia Jesus vai te buscar. Essa é a esperança maior, o presente maior. Nós estamos neste mundo de passagem e cremos que um dia Jesus Cristo virá buscar. Ele vem buscar a sua igreja, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que andam com Ele. Para terminar, eu quero fazer uma pergunta